Olá, estamos de volta com mais um capítulo do livro. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente conversou no último capítulo, capítulo 3. O Cris trouxe para a gente a revelação de um grande segredo espiritual que está ali na palavra de Deus. Para que a gente possa romper com toda a estrutura de pobreza, de miséria, nós precisamos começar a dar. Na medida que crescemos em generosidade, nós também cresceremos em prosperidade. É uma lei espiritual. Não há como nós sermos prósperos se nós retemos, se nós não crescemos em contribuição. E a gente descobriu que isso independe do quanto a gente tem disponível. Mesmo em dias de escassez e dificuldades, nós somos desafiados a dar generosamente para que o Senhor venha nos curar e nos prosperar. Hoje, o capítulo 4 tem o tema Oportunidades Magníficas de Franquias Disponíveis. Vamos entender o que é uma franquia. Para que eu e você, a gente compre lá nos Estados Unidos uma franquia do McDonald's, a gente vai ter que desembolsar 2 milhões de dólares. Não só os 2 milhões de dólares, mas também 8% de todas as vendas que a loja fizer. Então, esse é o contrato que a marca McDonald's faz com o seu franqueado. O pagamento da franquia mais 8% dos lucros. Isso é continuamente. Então, o Cris começa a falar para a gente que essa ideia de franquia tem como nos elucidar, esclarecer sobre como os dízimos e ofertas funcionam. Se a gente for para Malaquias 3, nós vamos ver Deus falando algo assustador para o seu povo, dizendo que o povo dele roubava. Roubará o homem de Deus? Ele pergunta. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está lá em Malaquias 3, do versículo 8 ao 12. Então, o que Deus estava fazendo? Acusando Israel de terem parado de dar o dízimo. Então, olha só o que o Senhor está falando. A terra é minha. Eu permiti que vocês fossem meus franqueados, que vocês administrassem a minha terra, mas há uma condição, vocês precisam pagar a taxa da franquia, que é 10% dos primeiros lucros, ou seja, de tudo aquilo que vocês lucrarem, 10% fica comigo e os 90% do lucro restante, vocês têm a liberdade de fazerem aquilo que vocês desejarem. E como a gente está falando de um contrato, todas as franquias, elas têm um contrato com suas cláusulas que devem ser respeitadas, porque se houver quebra de contrato, né, daquilo que foi estabelecido, há também uma punição ou uma consequência. E o que Deus está dizendo para esse povo é que se eles cumprissem com o pagamento, eles teriam acesso a rendimentos extraordinários e o Senhor protegeria as plantações, as vinhas, de todo tipo de intempérie, da escassez de chuva, de pragas, mas nós vemos que esse povo aqui resolveu gastar o dinheiro consigo mesmo e não fez aquilo que estava no contrato, não fez aquilo que o Senhor estava exigindo deles. Então vamos lá, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o dízimo e as ofertas. Elas realmente têm algumas dificuldades de entender. Então, as perguntas que o Cris faz para a gente diante de uma situação assim você acredita que Deus cuida de você? Ou você tem medo? Ou você acha que Deus está desatento às suas necessidades? Provérbios 3 diz, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. O segundo ponto é se você honra os líderes que dão conta de sua vida.
Então você confia que os pastores da sua igreja local, eles vão fazer uma gestão correta dos dízimos e ofertas que você entrega? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que nós devemos obedecer aos nossos guias e sermos submissos para com eles, porque eles velam pela nossa alma e eles vão prestar contas ao Senhor. Então, apesar disso ser óbvio, muitas vezes nós não conseguimos honrar os nossos líderes porque nós não confiamos na administração financeira que eles fazem. Então, isso também é um ponto que deve ser levado em conta, e o conselho do Cris é: se você não confia nos líderes que estão na sua igreja, se você acha que eles não vão fazer um bom uso ou uma boa administração do dinheiro, é melhor você considerar buscar uma nova liderança. Um terceiro ponto é: você está servindo a Mamon, que é esse espírito de ganância e materialismo, ou você está servindo a Deus? Então, Deus vai proteger aqueles que lhe são leal. Você precisa entender o que a Bíblia diz quando ela diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Lá em Mateus 6:24 fala sobre isso. E o quarto ponto é: você tem medo de não ter o suficiente? Então, muitas vezes, a gente não confia que teremos o suficiente. Vivemos numa constante ansiedade, apesar de Jesus nos orientar, né? Não devemos ficar inquietos, nos perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque esse é um comportamento dos gentios, né? O que a gente deve fazer é levar diante do Senhor as nossas necessidades. Agora, nós precisamos parar um pouquinho. Nós precisamos orar. Porque se você está lutando com essa questão do dízimo, se você não se sente confortável para entregar o dízimo, gostaria de desafiar você a fechar os seus olhos agora. Isso aqui é uma orientação que o Cris está nos trazendo no livro. E pedir ao Espírito Santo de Deus que analise o seu coração. Então, se você está ouvindo isso no trem ou na sua casa, feche os olhos agora e pergunte. Pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, por que que eu tenho resistência em entregar o dízimo? Por que que eu estou lutando com essa questão do dízimo? Pergunte para o Espírito Santo se essa resistência ela está enraizada nessa teologia do dízimo, que muitas vezes nos foi ensinado de que agora, na nova aliança, o dízimo não é mais necessário. Ou se realmente isso é uma questão mais profunda, pode ter raízes na infância, em traumas, em escassez excessiva que você viveu. Então permita que o Espírito Santo de Deus dirija você a toda a verdade e te liberte de qualquer estrutura de pobreza, de falta, de medo, de necessidades. Nós pedimos, Espírito Santo, conduza cada uma de nós, Senhor, a esse lugar onde a Tua verdade, ela ilumina os lugares escuros. Mostra pra gente quais são os nossos medos. Eu oro para que esses medos sejam removidos agora em nome de Jesus. Se é mentira, a mentira de que um princípio eterno não precisa ser respeitado e compreendido no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu oro para que essas mentiras sejam confrontadas agora em nome de Jesus. Amém? Então voltamos aqui ao texto. Nós sabemos que Deus é esse Deus que pode criar tudo. Ele não precisa do meu dízimo, Ele não precisa da minha oferta. Então por que que o Senhor estabeleceu isso como um princípio? Por que será se Ele pode dizer, como o Cris colocou aqui, haja Pepsi e pronto, uma latinha geladinha de Pepsi, né, surge na mão do Deus eterno? Então essa é uma pergunta que a gente deve fazer. A gente precisa entender o caráter de Deus, como é que Deus funciona. Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Ele nunca planejou que a gente fosse robôs programados para fazer coisas mecânicas. Então, entregar o dízimo mecanicamente, obedecer às leis mecanicamente, ir à igreja mecanicamente. Não, Deus, Ele quer que tudo seja livre, um amor expresso em liberdade, que isso seja a nossa escolha, que não seja algo forçado, que não seja algo programado.
que não seja algo como cumpridor de tabela. E Deus, ele tem essa capacidade de discernir se a minha oferta, se o meu dízimo é algo que eu faço por obrigação ou se eu sou movida por amor. Vocês querem ver uma história onde Deus deixa isso bem claro? Está lá em Gênesis 4, quando Deus conta pra gente que Caim, ele trouxe do fruto da terra e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de suas ofertas não se agradou. O que acontece aqui? 2 irmãos. Um trouxe das primícias da terra, o outro trouxe lá do fruto da terra. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e de Caim? Ele não se agradou. Por quê? Porque Caim, ele fez algo mecânico. Ele fez para cumprir a tabela, para obedecer algo que ele sabia está profundamente enraizado no coração do homem. Nós temos um DNA, nós temos em nós essa necessidade de ofertar a Deus. Deus nos fez assim. É uma expressão da nossa obediência, da nossa gratidão ao Senhor, da nossa dependência dele. Nós somos programados para isso. Caim sabia que ele precisava entregar a Deus as suas ofertas, mas ele não fez isso de maneira alegre, com alegria, com boa disposição, com boa motivação, não. Agora, Abel, ele estava realmente muito, muito empolgado que logo, o seu gado estivesse no ponto ali para ele poder ofertar ao Senhor. E ele fez isso com muita alegria, ele pegou o melhor, ele pegou as primícias. E aqui está a beleza, de nós entregarmos ao Senhor algo que traduz a paixão que jorra dentro de nós por Ele. Então, a diferença entre a oferta de Abel e a de Caim é que um foi motivado pela obrigação e o outro pelo prazer em dar e servir ao Senhor. Então, isso aconteceu lá em Gênesis. Se a gente percorrer aí centenas de anos, nós chegamos em Abraão, aquele que foi chamado para, através dele, o Senhor fazer uma grande nação. E Abraão, ele teve um momento na história onde o sobrinho dele, Ló, foi morar em Sodoma, só que 5 reis se uniram ali para tomar aquelas cidades. Ló acabou sendo levado prisioneiro, daquele combate. Abraão teve que reunir 318 dos seus homens e resgatar a cidade de Sodoma. Então, isso foi um milagre, porque 318 homens contra o exército de 5 reis, só a intervenção divina mesmo. Mas acontece que depois dessa guerra, Abraão, ele dá o dízimo dos despojos para um ser eterno com quem ele encontra, chamado Melquisedeque, que a Bíblia depois vai nos apontar que é o próprio Jesus ali, que Jesus veio dessa linhagem de Melquisedeque, de um ser que é eterno, que não tem começo nem fim. Mas por que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, um homem que vive na eternidade? E olha que interessante, a Bíblia diz lá em Hebreus que Levi herdou o favor do Senhor. Levi herdou esse favor porque o texto de Hebreus conta pra gente que quando Abraão deu aquele dízimo a Melquisedeque, Levi também deu. Está lá em Hebreus 7:10. Aliás, isso, 7 de 1 a 10, se você quiser depois ler, porque é um mistério, Como é que Abraão dá um dízimo e, de repente, no dízimo que Abraão deu, Levi, a sua descendência, ainda teria que nascer Isaac, Jacó, e Jacó, sim, teria os seus filhos, dentre eles Levi. Mas a Bíblia diz que a atitude de Abraão alcançou como um legado até Levi. Então, essa história toda, de Abraão dando dízimo ao Senhor, muito antes da lei, ela traz para a gente 3 fatos importantíssimos sobre o dízimo. Então, o primeiro deles, que a gente precisa entender, é que Deus estabeleceu, depois de Moisés, que o povo deveria dar 10% de todo o rendimento ao Senhor. E quando eles dessem esses 10% de tudo aquilo que eles colhessem, tudo que eles davam ao Senhor se tornaria santo. Isso está lá em Levítico 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então aqui está o primeiro princípio, de que Deus quer
E esse é a exigência dele, 10% de todo o nosso rendimento. O segundo ponto é que tudo que damos a ele se torna santo. O terceiro é que os levitas que administravam ao povo de Deus receberiam o dízimo. Então, quem eram os levitas? Eram aqueles encarregados da responsabilidade de pastorear, de guiar o povo de Deus, encarregado de cuidar, né, dos serviços no templo. Esses líderes espirituais, eles seriam aqueles beneficiados que receberiam os dízimos. Então, o que o Senhor diz no quarto princípio, é que esses dízimos deveriam ser entregues à casa do tesouro. Então, casa do tesouro aqui é uma referência realmente desse lugar de sabedoria, de onde fluía toda uma orientação dos sacerdotes do Senhor, que alimentavam espiritualmente o povo. É uma das coisas que a gente pode aprender, né? Que quando nós entregamos nossos dízimos, algo sobrenatural acontece. O Senhor vai nos dar uma recompensa. Olha como a gente pode ver Maria, aquela que derrubou o perfume nos pés de Jesus. Jesus falou que ela seria lembrada por todas as gerações depois dela. Então, olha que coisa tremenda. Então, agora, se a gente for para a Nova Aliança, nós vamos ver quem falando sobre o dízimo? O próprio Jesus. E ele estava confrontando os fariseus, que batiam no peito e achavam que cumpriam rigorosamente a lei. E Jesus fala, vocês estão dando o dízimo da hortelã, vocês estão dando o dízimo da arruda, das hortaliças, mas vocês desprezam a justiça e o amor. Então, o que Jesus está falando é, você não vai ter que abandonar o dízimo, não é isso. Mas é para você, além dos dízimos, também praticar a justiça. Você não vai abrir mão de nenhuma das duas coisas. Você vai unir as duas coisas. Que o dízimo ele não é um presente que você está dando para Deus. Lembra da franquia? Isso é uma exigência do dono da franquia, do dono da terra. Você não está fazendo uma gentileza, você não está sendo bonzinho. O dízimo não é presente, é o pagamento dessa parceria que você tem com Deus. Então, geralmente, você tem que entregar o dízimo ao dono da franquia. Da mesma maneira, você não pode pegar o seu dízimo e falar, eu vou ajudar um orfanato. Porque lá eles precisam, então na igreja não está precisando, eu vou ajudar um orfanato. Ou você fala, não, é que tem alguém na minha família que está precisando muito, então eu não vou dar o dízimo na igreja, eu vou ajudar essa pessoa. Isso é possível? Não, não é possível. Se você fizer isso, você vai estar desrespeitando algo que está estabelecido no contrato de franquia. Que isso deve ser levado à casa do tesouro, para que nessa casa haja mantimento. Então não é uma escolha sua, não é você que decide, você não tem permissão para destinar seu dízimo a certa atividade ou pessoa. Não é seu, é de Deus e, portanto, você não pode controlá-lo, diz o Chris Walton. Se Deus pede que você faça isso, dentro dessa parceria, você precisa cumprir. Se você não cumprir, você está roubando. Você subtrai de seu parceiro de negócio o dinheiro que deveria ser do acionista. Então, o dinheiro tem que ser entregue na igreja. Esse é o entendimento claro na palavra de Deus. Quando você dá o seu dízimo, né, que é 10%, isso precisa ser entregue na igreja. Você não pode destinar a qualquer benfeitoria, a qualquer ajuda ou socorro fora da igreja, porque essa é a maneira que o Senhor estabeleceu. E aí, o que eu der depois do dízimo, a mais que o dízimo, a gente chama de oferta. Então, vamos fazer a continha. Se eu ganho 10 mil reais, que é 10% de 10 mil, é o meu dízimo. Só que se eu entregar R$1.500, o meu dízimo mais R$500 significa que os R$500 é oferta. É assim que funciona. Por isso é que a gente entrega os dízimos e as ofertas. 10% é o dízimo, mais que isso passa a ser oferta. Então, diferente do que a gente ouve hoje em dia, Deus não está preocupado com quanto você dá. Não, a palavra de Deus diz que Jesus ficou ali, onde as pessoas davam suas ofertas no templo, observando o comportamento delas. Chamou a atenção dele, né, aquela oferta da viúva, porque ela depositou lá no gasofilácio tudo que ela tinha. E agora nós vamos falar sobre como os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas podem realmente construir um monumento no céu.
Olha esse texto de Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Uau! Vocês imaginam? Esse encontro de Cornélio com um anjo, e olha só o que Cornélio ouviu. Que as esmolas e as orações dele foram levantadas como um monumento no céu, como um memorial. Algo que realmente chamou a atenção de Deus. Isso ativou todo um movimento no céu, porque aí vocês viram que Pedro, que estava hospedado ali perto, também teve uma visão, teve um anjo que falou para ele, né, que chegaria ali alguns homens e que ele deveria ir junto com aqueles homens. Ou seja, teve todo um movimento no céu. Por quê? Porque alguém chamado Cornélio resolveu dar as suas esmolas, e ele não dava com o coração obrigado, pesado, não, ele dava de uma maneira tão leve e tão grato a Deus que aquilo chamou a atenção do Senhor. Então, o que aconteceu é que Pedro acabou sendo levado para a casa de Cornélio e toda a sua família sendo batizada, toda a sua família sendo salva. Então, olha o poder das nossas ofertas. Nós podemos trazer salvação para toda a nossa família, para toda a nossa casa, se o nosso coração realmente fizer isso de bom grado, né? E aqui o Cris finaliza esse capítulo dizendo que nós precisamos realmente fazer isso diante do Senhor, como que criando um memorial, lembrando das obras que ele fez em nossa vida. Quando Josué foi entrar na Terra Prometida, eles atravessaram o Jordão, ele pediu que os filhos, né, removessem pedras daquele fundo da água e fizessem um memorial para que quando as pessoas perguntassem o que são isso, se os filhos deles perguntassem o que são isso, e eles diriam: essas pedras são um memorial diante dos filhos de Deus, o que o Senhor fez. Ele nos fez atravessar a água, né, em seco, ele nos trouxe para a Terra Prometida. Então nós devemos construir esses memoriais do que Deus fez na nossa vida. E nós podemos fazer isso com os nossos dízimos e nossas ofertas. Nós podemos fazer isso. Impactar o coração de Deus com a nossa gratidão, a nossa generosidade. Assim como Abel estava cheio de paixão pelo Senhor, profundamente inspirado em agradar a Deus com as suas ofertas, e isso agradou ao Senhor. Eu e você podemos também fazer da entrega do dízimo, da oferta, uma verdadeira celebração no nosso coração. Um dia profundamente especial, prazeroso, um dia de grande festa no nosso espírito. E nós podemos, com isso, impactar nossa casa, nossa família e as futuras gerações. Pense nisso. Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Quando o Senhor pede de nós 10% dessa franquia, o Senhor, na verdade, quer garantir que o nosso coração não seja tomado pela avareza, por mamon, pela mentira de que somos autossuficientes. E também o Senhor quer garantir que a gente tenha chuva no tempo da chuva, que nossas terras fiquem livres das pragas. O Senhor quer garantir que haja mantimento, Senhor, sobre nossas mesas, que haja, Senhor, fartura nos nossos celeiros, Pai. Então, eu quero pedir perdão por todas as vezes em que nós retemos o dízimo, que nós roubamos do Senhor, que nós ficamos com a taxa do dono da franquia e achamos que tínhamos direito a isso. Senhor, nos perdoa. Oro para que venha sobre nós, sobre a Igreja Bipam, um entendimento profundo a respeito do dízimo e das ofertas, para que a gente não abra essas brechas de roubo, para que Satanás não encontre ocasião contra nós. Nos ensina, Senhor, a nos alegrar nos dias em que entregamos as primícias daquilo que ganhamos do Senhor. Nos ajuda a perceber como o Senhor é bom com a gente, como o Senhor tem provido para a nossa casa, como a sua bondade e misericórdia tem nos perseguido. É isso que eu oro nesse dia, em nome de Jesus. Amém.